Capítulo 3º. Do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutorias que versarem sobre: inciso 1º, tutelas provisórias. Inciso 2º, mérito do processo. Inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4º, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. 7º, exclusão de litisconsorte. Inciso 8º, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. 9º, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. 12, vetado. 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutorias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1º, os nomes das partes. Inciso 2º, a exposição do fato e do direito. Inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4º, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. Inciso 1º, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2º, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3º, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º, acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º, no prazo do recurso, o agravo será interposto por: inciso 1º, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2º, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Inciso 3º, postagem, sob registro, com aviso de recebimento. Inciso 4º, transmissão de dados tipo facsímile, nos termos da lei. 5º, outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º, na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4º, se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5º, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1º e 2º do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019.
recebido agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias. Inciso 1º poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2º ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3º determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Capítulo 4º. Do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado. Com inclusão em pauta. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Capítulo 5º. Dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: Inciso 1º. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2º. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3º. Corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: Inciso 1º. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Inciso 2º. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Artigo 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferido o voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que se determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, ou o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios.